Não te contaram, né? Não te contaram o quê? Que Jesus, em tudo, foi semelhante aos irmãos. Porque só assim, sabendo o que os irmãos sofrem, ele poderia salvar os irmãos naquilo que os irmãos sofrem. Essa palavra está em Hebreus, capítulo 1, versículo 17. Ó. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Amém. O outro versículo próximo fala assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Então aqui está dizendo que o Senhor Jesus, ele teve que submeter, né, à vontade do Pai, passar tudo que os irmãos passavam, em tudo ser semelhante aos irmãos. Ou seja, quando a Bíblia fala assim, ele foi 100% homem, 100% Deus. Hoje ele está na glória, né? Está no trono dele. Então, já não pensa como homem, já não sente como homem. Mas ele sentiu. Então, se ele sentiu, ele sabe o que a pessoa passa. Ele sabe o que nós sofremos. Ele sabe o que é uma angústia, o que é uma tristeza, o que é a dor da alma, a dor do espírito, o que é uma tortura que dói na alma da gente, né? Ele sabe de tudo isso, o que é enfermidade, tudo, ele sabe. Por isso que vem falar aqui que ele é o fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, a Bíblia não fala que ele claramente, né? E é claro para nosso entendimento, que isso está no nosso coração, no nosso espírito, que ele nunca pecou. Então, se ele nunca pecou e foi condenado como se fosse pecador, como se fosse o pior, um dos piores homens da sociedade, ele foi condenado nessa condição. Aí que está o segredo da vitória. Porque no caso mataram um homem que não tinha pecado, um homem que não tinha errado, um homem que não tinha feito nada de mal contra ninguém, só tinha feito o bem, né? Só tinha ajudado, só tinha exercido, né? O amor infinito, o amor eterno para com as pessoas, a compaixão, a misericórdia. É isso que ele fez. Ensinou o caminho dos céus, né? O caminho do reino. Ensinou, sobretudo, sobre o reino de Deus e a sua justiça. E sobre o Pai, quem é o Pai, né? Ele explicou com propriedade quem é o Pai. E certo discípulo falou com ele, Leão Filipe, falou com ele assim, mostra-nos o Pai e nós ficaremos satisfeitos. E ele diz, Filipe, você está comigo há tanto tempo e não sabe quem é o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque ali estava um homem, né? 100% homem. Mas ao mesmo tempo, ele passava a ser também 100% Deus. Por exemplo, quando ele ressuscitou Lázaro,
Não vou falar nem do filho da viúva de Naim, né? Vou falar o Lázaro. E também não vou falar da menina Tabita, ou Tabita, né? Que foi umas situações diferentes, contextos diferentes. Mas o Lázaro tinha 4 dias já, ué. A própria irmã do Lázaro falou com ele, ele já está cheirando mal. E Jesus disse, para Deus tudo é possível. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas quando se condena um inocente, até mesmo pelas nossas leis terrestres, o Estado não tem que indenizar ele depois? Pois é. Pois é, acontece isso aí, ó. Tem que indenizar. Por quê? Julgou um camarada como se fosse criminoso e sendo que o cara é um bom elemento. Aconteceu muito disso já. Então, assim que fizeram com Jesus, né? Incriminaram ele, sendo que ele era inocente, não fez nada errado. Santo, santo homem, cheio de bondade e tudo que é do bem, né? Então, aí que foi o erro. E quem foi o maior errado nessa história? Que perdeu? Foi exatamente o mundo espiritual maligno, né? Então, perdeu. Por isso que, por isso que a vida triunfou sobre a morte. Tragada foi a morte na vitória. O que quer dizer isso? Jesus morreu inocente, um santo homem. Então o diabo perdeu. Por quê? O diabo estava nessa, né? Claro que nós sabemos. O diabo estava nessa aí, né? Pensando, né? Que se ele eliminasse o Senhor Jesus, que ele seria vitorioso. E a Bíblia relata, né? Que ele foi mesmo festejar. Mas o pai, né? Mandou lá o poder dele e falou que ele pode parar com a festa. Porque você perdeu. E é assim, meus irmãos. Então, quem aceita o Senhor Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida, e sabendo que tudo isso aconteceu, e com esses conhecimentos no coração e na mente, está salvo. É a palavra que diz, não sou eu, está escrito na Escritura. Louvado seja o nome do nosso Deus, né, Todo-Poderoso, que enviou ele aqui para nos remir. Né? Hoje nós temos a remissão do nosso pecado por causa dele. Jesus veio e venceu e triunfou. E está assentado à direita do Pai. E os inimigos dele, todos os inimigos dele estão debaixo dos pés dele. Inclusive o Deus das trevas, né? Está debaixo do pé dele também. Todos, 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 todos. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, venha te abençoar ricamente, você e sua família. Seja abençoado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.